Quando você falou pra sua mãe que você ia parar pra ajudar, trabalhar, qual que foi o posicionamento da sua mãe? A minha mãe, assim, ela ficou meio assim, né? Ela ficou meia... Deu uma balançada. Deu uma balançada. Minha mãe deu uma balançada. E aí eu falei para ela, eu vou procurar emprego, porque tem muitas empresas que, na minha época, tava procurando office boy. Eu lembro que na época tinha... Minha mãe comprava sempre um jornal, que, se eu não me engano, não era o Globo, era um jornal, Jornal da Tarde, alguma coisa assim, que no fim de semana aparecia muitos anúncios de emprego e na minha escola tinha muitos moleques que já trabalhava de office boy. E aí eu falava, mano, eu quero ser office boy porque fulano, quando chega na escola, ele tá sempre com uma roupa diferente, uma roupa diferente. Eu também quero isso também. Negócio, office boy é negócio. Então ele deve ganhar bem, tem sempre um tênis novo, tá sempre com uma calça diferente. Não é personagem de desenho que nem eu, porque eu era meio personagem de desenho. Assim? Personagem de desenho é que você sempre é pra escola com a mesma roupa, mesma camisa, mesma calça. Tipo o Pato Donald, não tira aquela camisetinha. Não, você não sabe, Chico. Personagem de desenho. Personagem de desenho. E aí que eu falei, mano, pra mim parar de ser personagem de desenho. Virava do avesso. Só que eu sempre tinha uma estratégia assim, aí, pra mim parar de ser personagem de desenho na escola, o que eu fazia? Minha irmã mais velha trabalhava, ela comprava umas roupinhas diferentes. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma camisa dela diferente, e eu já tinha usado na semana, eu pegava e ia até o Valdeci, que o Valdeci era o cara que sempre arrumava uma coisa diferente, de roupa, essas coisas, fazia uns rolos, e eu falava, Valdeci, Valdeci, essa camisa aqui, mano, é da minha irmã, me descola uma outra aí da HD, na época a marca da época, não sei se você lembra, HD, essa aqui é um bongo, segura essa da um bongo, me dá da HD que eu vou pra escola. Aí você trocava. Eu trocava com ele, mano. Entendi. Aí teve uma vez que a minha irmã chegava do trampo à tarde e ela tava passando na rua e ela viu a camisa dela com o Valdeci. Ela não sabia do rolo que você fazia, entendi. Até então, a camisa... Dei a camisa dela com o Valdeci. Ela virou, chegou em casa e falou: mano, você tá me tirando? O que a minha camisa tá fazendo com o Valdeci? Tá vendo essa aqui que eu tô usando? Então. Eu virei e falei: ô Nico, mano, eu não tô sabendo de nada. Vai perguntar pro Kiko, porque deve ter sido. Aí jogou pro outro irmão. Ai, Zé. Aí colava essas histórias. A camisa dela, ela olhava, e aí chegou uma hora que não tinha mais como fazer isso. Eu falei, mano, preciso trabalhar. E fui e peguei o endereço e fui até uma empresa que estava contratando office boy. E fiz minha ficha, tudo lá. O pessoal gostou de mim. E aí eu comecei a trabalhar de office boy, jovem aprendiz na época. O que você fazia? Pagava conta, eu entregava umas e eu tava felizão lá nesse processo que eu parei, que eu falei pra minha mãe, e eu tava felizão porque eles me admitiram para fazer uma experiência durante 3 meses. Vamos fazer uma experiência durante 3 meses com o garoto e vamos ver como é que ele sai. Não tem experiência de office boy. 3 meses, eu trabalhava numa empresa de datilografia. Eles faziam cartucho para máquina de escrever. E aí, no período, eu tinha 1 hora de almoço e eles me davam meia hora a mais para me ensinar a datilografar. Então, eu tinha esse aprendizado dentro da empresa e eu trabalhava de office boy e eu entregava cartucho em outras empresas. Eu levava os cartuchos para as outras empresas. Então, como eu já tinha, assim, eu aprendi com a minha mãe a dinâmica de pegar o ônibus. Quando não tinha dinheiro, eu já descia por trás rápido, porque não tinha dinheiro. Na época, você entrava por trás e saía saía pela frente. Isso. Então, como eu entrava por trás e
Já dava um miguezinho ali, ficava ali atrás, ali até atrás chegar e ao ponto. esperava abrir, já E dava o pulava, gato gatinho. e pulava, porque às vezes eu não tinha dinheiro, então tinha que dar esse gato. Então, No fundo, o cobrador já sabia, né? já tava ligado. Você ia dar- Isso, que eu ia dar o gato. Só que eu era rápido, eu tava rapidinho. cobrador Era não o tava time. ligado, né? Entrou antes da porta fechar, eu bufi o gato. Então, Era rapidinho. eu era rapidinho. Entendeu? Então, no dar o Magrinho. gato, eu ganhava duas coisas. Ganhava no tempo e ganhava também no dinheiro, que eu não pagava e sobrava uma coisinha a mais. Então, eu tava felizão. E eu entregava as coisas rápido na empresa e chegava e já terminava meu serviço rápido. Durante esses 3 meses, não deu nem 3 meses, deu 2 meses mais ou menos, o meu patrão me chamou e falou, cara, a sua produção tá bem legal, a gente traz sua carteira de trabalho, que a gente vai assinar sua carteira de trabalho, a gente vai te dar o ticket refeição e o vale transporte. Aí eu falei, mano, já 2 ficou meses, legal, hein? fiquei benzaço, felizaço. Nesse período de 2 meses e o futebol na cabeça, como é que Não, ficava? futebol só jogava de fim de semana Na várzea. na várzea, só de fim de semana brincava. felizão, só brincava felizão. Aí, numa certa segunda-feira, a minha mãe chega em casa e vira pra Como mim, que é o nome da sua mãe? Maria Andresina. Maria Andresina. Ela chega em casa, vira pra mim e fala assim, ó, hoje eu saí mais cedo do meu trabalho e vi no anúncio, que ela sempre comprava esse jornalzinho, e ela viu no jornalzinho um anúncio que a Portuguesa ia fazer Peneira. daqui um mês, peneira. E precisava fazer a inscrição, fiz sua inscrição, já tá tudo certo, daqui um mês você vai legal. na Portuguesa. Se não der certo na Portuguesa, eu fiz também, aproveitei e já passei no Corinthians, porque o Corinthians era perto de onde eu morava. Sim. Ela fez minha inscrição nos 2 clubes. Só que quando ela chegou com essa notícia, eu tomei um susto. Eu falei, vixe, mãe, mas eu tô felizão. Trabalhando, Eu... enquanto as coisas estão trabalhando. acontecendo. Não, deixa quieto, eu nem vou. Sim. Até porque também, como que eu vou faltar no meu trabalho? Carteira assinada, tô com meu ticket de refeição, meu vale transporte. Tô Que aquilo grande. pra você era... Tô tranquilo. Vaidade, Não, você tava, tipo, eu tava voando. voando, porque eu já, 2 meses, eu Sim. já tinha recebido a minha ajudinha de custo ali, eu já... Não ia já ser ti- mais personagem de Não desenho. ia ser, que eu já tinha comprado minha Olha camisetinha aí. nova, tirava uma Já parte, dava pra a maior revezar. parte pra minha mãe, pra ajudar no sustento, Sim. tava felizão. Aí quando eu falei pra ela que, poxa, mas e aí, como é que eu vou faltar no emprego, sendo que, pô, tô com tudo caminhando aqui? Ela falou, não, eu já falei com o teu patrão, já dei a data pra ele, eu falei pra ele que você vai precisar faltar nesse dia, Caramba. que a gente vai lá, já fiz a mesma coisa no meu emprego também, então Sua a gente... mãe foi muito Quando ponta firme, hein? quando ela fez isso, eu falei, Voltou a despertar Voltou a o lance despertar, do eu sonho e re- tal. foi como se eu tivesse enterrado meu sonho e ressuscitei ele de novo. Sim. E eu falei, pensou, é minha chance. é minha chance. Eu falei, é minha chance. E aí, quando eu me liguei nisso, eu trabalhava, só que quando eu voltava do trabalho, antes de eu ir pro colégio à noite, eu fazia o meu treino, pensando na peneira que eu ia fazer. Como assim? Você fazia o teu Eu- próprio treino? Eu fazia o meu treino, porque Onde? eu fazia na rua, porque assim, todos os dias, onde eu morava era fim da rua, era rua sem saída, todos os dias, no horário que eu voltava mais ou menos do trabalho, os moleques estavam jogando bola. Então eu entrava e já jogava... Saudade disso, pra falar um asterisco aí, saudade. Eu não tenho mais essa parada, jogava ali com eles o futebol, e terminava o futebol, eu fazia minhas corridinhas na rua, dava o meu sprintzinho ali, fazia o meu treino, tomava o meu banho e ia para a escola. Então, eu passei a ativar aquilo que já tinha parado. Ah. E quando eu fui fazer a peneira nesse dia, minha mãe foi junto, porque eu sempre fui um menino muito tímido, assim, muito reservado e tímido. Só que eu falei para minha mãe, eu só vou se a senhora me levar. E ela me levou, eu fui no Sim. dia, na data marcada, e quando eu cheguei lá, meio-dia, o portão ia abrir às 14, eu cheguei meio-dia, o Canindé ali tinha a fila, a quantidade de moleque Sério? que tava ali já na beira no muro ali. Eu olhei para aquela multidão, olhei para minha mãe e falei, mãe, será que vamos fazer esse teste aí mesmo? Eu acho que eu nem vou conseguir jogar. Você lembra desses detalhes? Eu né? lembro, pô. Eu lembro porque é muito marcante, Denilson, porque eu saí meio-dia e não deu tempo de eu almoçar.
E aí, quando eu joguei pra ela, não quer voltar, ou tanto de moleque, acho que eu não vou, eu nem almocei, pô, a gente nem almoçou. Aí ela vira pra mim, abre a bolsinha dela e me saca um pão com mortandela. Fiz o teu e meu, vamos comer, você vai se alimentar e se a gente chegou, Ela você vai jogar, você vai entrar. Fui entrar no Areião lá, 5h30, 5:45, que eu lembro que já tava escurecendo. E aí, quando eu entrei, eu fui um dos últimos, porque quando abriu o portão, a molecada correu tudo lá pra dentro. Eu não sabia porque eles estavam correndo. Aí, quando eu cheguei lá dentro, cada um que... Era a ordem de chegada? Era a ordem de chegada. Então, tinha as filas. Goleiro, lateral direito, zagueiro, lado esquerdo, lado direito. Sim. Foi na ordem. E aí, quando eu olhei, eu falei, nossa, minha fila tá... Olha o tamanho da minha fila. A fila maior era de atacante de meia. A maioria sim. quer ser tudo meia, pelo menos na nossa época. Meia e atacante. A fila de meia e atacante tava gigante. Eu falei, mano, vixe... E você queria ser meia ali, o atacante? Eu já era meia, né? Jogava como meia. E aí eu comecei a olhar para as filas menores. Eu falei, mano, a fila menor ali de goleiro... Aí eu falei, não, goleiro não dá o tamanho dos moleques. Eu nunca peguei no gol. Você cogitou e eu falei, vou de lateral direito. Eu falei, lateral direito, fila menor também. Eu falei, não vou porque, vixe, direita só uso pra subir no busão. Nem tenho perna direita. Zagueiro, os moleques tudo forte. Volante forte também. Os meias, a fila bombando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou de lateral esquerdo mesmo. A fila tá pequena, eu fui e fiz lateral esquerda, peneira. Só que aí eu fiz a peneira, deram 10 minutos. E aí terminou... O treino, 10 minutos pra avaliar... Isso. Foi porque... Tinha muito moleque, os treinadores não aguentavam mais, né? De tanto avaliar. Desde das 2 até as 6. Então, os caras não aguentavam mais. Então, deixou 10 minutos a gente correr ali, correndo atrás da bola ali. Terminou, ele apontou assim na minha direção, sentou a gente, apontou e falou, ó... Você... Qual o teu nome? Fulano de tal... você volta na próxima avaliação, que vai ser daqui um mês. E aí pegou o nome, tudo. Quando ele apontou, eu até meti assim o braço. Ele falou, não é você, é o que tá do teu lado. Aí escolheu o menino que tava do meu lado, anotou o nome dele e aí falou pro resto. Vocês, poxa... Infelizmente não passaram, mas continuo estudando. Quem sabe numa outra oportunidade. Dispensou a gente foi embora. Eu fui em direção da minha mãe para ir pro ponto e a gente voltar para casa, assim, meio triste. Ela falou, e aí, passou? Como é que foi? Eu falei, não, escolheu um menino, tudo. Meio triste, conversando, indo pro ponto ali. Aí, de repente, assim, eu olho pro lado, minha mãe já não tá mais do meu lado. E aí, quando eu vejo ela lá na frente, tá ela e mais 2 mães. De longe eu escutei ela. Poxa, não é justo, vocês mandaram os meninos aqui. Sabe que horas que a gente chegou aqui? 12:00, os meninos entrou para jogar, mostrar o potencial deles às 6 da tarde. O senhor dá 10 minutos. Eu perdi meu dia de trabalho. Barabiri, barará, elas reclamando, e aí do nada eu vi o treinador anotando os nomes ali. E aí quando ela voltou, chegou perto de mim, eu falei, o que a senhora estava reclamando com o treinador? Ela falou, falei que não era justo, não sei o quê. Ele colocou o teu nome na prancheta e o nome das outras 2 mães que estavam aqui, e vocês vão voltar na próxima peneira, porque não vai ter tanto moleque assim, e aí eles vão te avaliar melhor. E aí saímos de lá, voltei a trabalhar, e aí deu o tempo e eu lembro com muito detalhe que ela falou. Ele falou assim, o treinador anotou e falou que vai dar, que dessa avaliação, como não são muitos garotos, ele vai dar 14 quartas-feiras. 14 quartas-feiras. 14 pra você ir treinando. Isso, quarta até... 14. E aí eu foquei nessas 14 quartas-feiras. Eu nos treinos e falei, pela insistência da minha mãe, eu vou passar nessa peneira. E aí, trabalhando, treinando e estudando, eu fui
buscando, eu fui melhorando, assim, eu fui vendo o que eu precisava melhorar para quando eu chegasse. Como lateral. Então, nessa aí eu já fui como... Na segunda eu fui como meia, isso. Você já botou na tua posição. Isso, que aí o treinador perguntou a posição dos filhos, né, das três, e a minha mãe colocou como meia, porque eu sempre joguei como meia, eu sempre joguei como meia nessa fase, nessa época de Pequeninos do Jockey e também ali nessa fase jogando na várzea ali nos times do meu bairro. Quando veio o OK? Agora você faz parte do negócio. O OK veio depois de eu e as 14 quartas-feiras, o OK veio só depois de mais uns 2 meses de avaliação. Nossa. Antes de eu ser federado, antes da Portuguesa me federar. Então, eu estava ainda trabalhando e eu ia nos treinos sendo avaliado, às quartas-feiras. E aí, quando terminou, que eles pediram para levar um documento que eles iam me federar, aí foi quando eu pedi dispensa no trabalho e comecei a jogar primeiro ano de juvenil na Portuguesa. Tá. E aí... Mas para dar a notícia para sua mãe que, mãe, agora eu tô federado. Quando eu dei a notícia pra ela, vixe... Porque pelo que a gente tá entendendo, né, Chico? Foi um trampo dela, hein? Foi a tua maior incentivadora. Sim, se não fosse ela nesse processo, eu já tinha, né, enterrado o meu sonho, eu com certeza não seria um jogador de futebol, não. Eu seria alguma outra coisa, mas jogador não.